Olá, aqui é o professor Edgar. Continuando com o Tinkercad, nessa videoaula vamos fazer uma simulação de um circuito sequencial com 10 LEDs. Vamos interpretar os códigos, vamos modificar os códigos e verificar os efeitos dessas modificações no funcionamento do circuito. Eu já estou logado. Para ganhar tempo, eu já construí o circuito. Aqui está o circuito, 10 LEDs, 10 resistores que limitam a corrente nos LEDs e eu defini os pinos de saída, pino 2 ao pino 11. Muito bem. Eu tenho aqui código, não tem nada programado. E eu posso programar nesse sketch ou posso programar no sketch do IDE do Arduino que está instalado no meu computador. Eu já fiz essa programação aqui no sketch do meu IDE Arduino. Está aqui. Vou selecionar e vou copiar para cá, né, desse sketch. Está aqui. Aqui tem a definição de cada uma das linhas. Eu não vou entrar em detalhes mais profundos de programação, porque o objetivo nessas primeiras aulas é mostrar a versatilidade do Tinkercad na simulação com Arduino. À medida do possível, a gente vai colocando conceitos, né, introduzindo homeopaticamente conceitos em relação a essas linhas de programação. Então vamos lá, aqui eu criei uma variável que identifica o pino, que é o LED pin. Aqui esse comando for, ele compara, ele identifica os pinos que estão ligados. Então aqui é pino 11 e um pino que é maior ou igual ao pino 2. Se eu colocar aqui um sinal de menor, ele não vai funcionar, porque não tem nada ligado aqui, ó. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai me retornar, só que como eu estou do pino 11 para o pino 2, ele está me retornando neste sentido. Então, ele tem um decremento que eu represento com sinal negativo. Aqui foram definidos os pinos 2 ao pino 11 como output. Então, LED pin inclui esses pinos aqui, ó. E aqui é a execução do programa, void loop. Veja como ele está definido aqui, LED pin igual a 2, vai até menor ou igual a 11. Isso significa que ele vai se deslocar de 2 para 11. Ele se deslocando de 2 para 11, o que eu tenho que fazer? 2, 3, tem que fazer um incremento. Então, eu vou aumentar 1. De 1 em 1. Então, eu vou ter que usar o sinal positivo. Aqui é o delay, a velocidade de deslocamento. Então, ele vai acender, apagar e vai se deslocar. Neste caso, da direita para a esquerda. Pino 2 para o pino 11. Então, vamos lá. Quando terminar o deslocamento, ele reinicia. Eu vou dar uma aumentada nessa velocidade de deslocamento. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 250, a metade. Lembrando que para fazer a edição aqui no Sketch, eu tenho que estar com o simulador desligado. Agora eu vou ligar, ele vai estar um pouquinho mais rápido. Muito bem. Eu quero fazer o contrário agora. Ele está começando aqui na direita, indo para a esquerda. Eu quero que ele comece na esquerda e vá para a direita, sentido contrário. Como é que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que alterar essa linha aqui.
Então, aqui passa a ser pino 11, que veja bem, eu vou deslocar daqui para cá. E aqui? Maior ou igual a 2. Se ele está se deslocando de 11 para 2, então eu tenho que decrementar. Então, menos 1. Então, agora ele vai se deslocar da esquerda para a direita. Muito bem. Tem outra alteração que eu posso fazer aqui. Ele se desloca, por exemplo, da esquerda para a direita. Ao invés de reiniciar, reiniciar aqui da esquerda para a direita novamente, né, no próximo ciclo, como está aqui no void loop, eu vou alterar de tal forma que ele, chegando aqui, ele para e começa a fazer o loop da direita para a esquerda. Então, para isso, eu preciso fazer a cópia dessas linhas aqui. Vou dar um Ctrl C, selecionei, dou um Ctrl C. Ctrl V. Eu vou dar uma ajustada aqui, só para ficar alinhado. Se eu não fizer isso, ele vai funcionar da mesma forma. É para ficar mais alinhado, mais o layout mais apresentável. Agora eu tenho que mudar aqui, ó. Eu tenho que fazer isso aqui funcionar ao contrário. Então agora vai ser o quê? Do pino 2. E aqui tem que ser igual ao quê? Menor ou igual a 11. E aqui eu vou ter que fazer um incremento. Porque todo pino 2 para o 11, ó, tem que fazer um incremento. Então vamos lá. Tá aí. Bom, vamos fazer algumas considerações aqui nessa programação. Muito cuidado na hora de escrever as linhas para não confundir variáveis. E também pontuação. Se eu, por exemplo, trocar vírgula por ponto, o programa simplesmente não funciona. Quando eu ligo o simulador, ele faz uma verificação. Aqui no caso, por exemplo, se eu, por exemplo, trocar aí alguma coisa, vamos supor que eu elimine aqui, vou tirar essa vírgula aqui, esqueço de colocar a vírgula, eu vou fazer a verificação. Ele dá um erro, porque eu esqueci de colocar a vírgula, mas ele informa aqui, ó, o que está acontecendo. Então, deixa eu colocar a vírgula e vamos novamente verificar. Beleza. Aqui é a mesma coisa. Tá? Vamos supor que eu esqueço de colocar essa vírgula aqui, ó. Então, na hora de simular, ele já vai fazer a verificação e me dá o erro aqui, ó. E dá a informação de erro aqui. Então, esse detalhe que eu queria também mostrar para vocês em relação à versatilidade de nós fazermos simulações no Tinkercad. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou trocar essa programação, uma programação um pouco mais enxuta, um outro conceito de programação que faz exatamente a mesma coisa. Deixa eu apagar esse código. Eu já tenho ela aqui no IDE do Arduino. Ctrl C. Ctrl V. Observe que agora eu usei
uma variável byte. LED pinos, quem são esses LED pinos aqui? Esses LED pinos é exatamente essa variável aqui, ó. Ela representa a quantidade de pinos, que são 10. São 10 LEDs. A numeração dos pinos é feita aqui, é declarada aqui, ó. Então, esses colchetes aqui, ó, é que representa a quantidade de pinos, ó. Modo de pino é saída. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Pino 0 ao pino 10. Eu posso fazer a leitura tanto desse sentido como desse sentido aqui. Eu vou mostrar para vocês por que pode fazer isso. Ó. Ok? Como eu estou indo de 0 para 10, então eu tenho incremento. Vamos simular? Agora eu vou inverter essa sequência aqui de deslocamento. Para fazer isso, ó, por isso que eu comentei com vocês, tanto faz eu ler nesse sentido ou daqui do 11 para o 2 ou do 2 para o 11, porque eu faço a inversão aqui. Ó. Se eu inverter aqui, eu tenho aqui 2. Se eu inverter aqui, ele inverte aqui. Ó. Eu vou, por exemplo, suprimir esse pino 11 aqui, ó. E vai funcionar também. Só que não vai, esse pino 11 aqui, ele não vai ser acionado. Vou dar uma olhadinha, ó. Aí. Ele não vai ser acionado. Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero fazer o que eu fiz no circuito anterior, com a programação anterior. Inicia uma varredura. Ao chegar no término da varredura, volta e vai fazendo esse movimento, ida e volta indefinidamente. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que copiar essas linhas aqui, ó. Porque essas linhas aqui, ó, principalmente essa, ela que define o processo sequencial. Então, dá um Ctrl C. Agora eu tenho que mexer aqui, ó. Eu tenho que alterar isso aqui, eu tenho que inverter. Então, esse pino agora é igual a 10. E esse aqui? Maior ou igual a 0. Só que como ele está vindo do 10 para o 0, aqui é decremento. Vamos iniciar a simulação. Está aqui. Se eu suprimir, por exemplo, 3 pinos, essas alterações aqui vão funcionar normalmente, exceto que eu não vou ter os pinos acionados, esses pinos que eu suprimi. Então, vamos fazer aqui uma leitura. Ó, ele pulou, certo? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês nessa videoaula. É muito versátil o Tinkercad para fazer simulações com Arduino. Pessoal, até a próxima videoaula. Obrigado por ter assistido. Obrigado pela paciência. Bye!